Manaus, a capital do estado do Amazonas, conta com população de 2,1 milhões de habitantes, ocupando a 7ª posição entre as cidades mais populosas do país. É a maior cidade da Amazônia e desempenha um papel central na economia e na cultura da região norte do Brasil. Vem comigo nessa incrível viagem por Manaus, uma cidade vibrante e dinâmica, cheia de contrastes e singularidades, refletindo a complexa interação entre o desenvolvimento humano e a natureza exuberante da Amazônia. Manaus é a cidade mais influente no eixo ocidental do Brasil, onde exerce um impacto significativo sobre o comércio, educação, finanças, indústria, mídia, pesquisas, poder militar, tecnologia e entretenimento de toda a região. Fundada em 1669, Manaus viveu seu auge durante o ciclo da borracha, no final do século XIX e início do século XX, quando era conhecida como Paris dos Trópicos, devido ao luxo de sua arquitetura europeia, atraindo investimentos estrangeiros e imigrantes de todas as partes do mundo. Esse período de grande prosperidade deixou um rico legado cultural e arquitetônico na cidade, como o imponente Teatro Amazonas e o Mercado Municipal Adolfo Lisboa, que encanta os olhos de quem passa pelo centro de Manaus. Com o objetivo de viabilizar a base econômica da região amazônica, o governo federal incentivou seu crescimento a partir de 1950 e, em 1967, no regime militar, foi criada a Zona Franca de Manaus, hoje denominado Polo Industrial de Manaus. Situado em área estratégica, no coração das Américas e da Amazônia, o Polo Industrial de Manaus é um dos mais modernos centros industriais e tecnológicos em toda a América Latina, reunindo atualmente mais de 500 indústrias de ponta nos segmentos eletroeletrônico, duas rodas, naval, mecânico, metalúrgico e termoplástico, entre outros, que geram cerca de 500 mil de empregos diretos e indiretos. O turismo ecológico também é uma fonte significativa de renda para a cidade, com visitantes do mundo todo interessados na biodiversidade da Amazônia e nos passeios de barco pelos rios da região. Manaus possui uma infraestrutura que reflete sua posição estratégica e importância regional. A cidade combina elementos de desenvolvimento urbano com desafios típicos de uma metrópole localizada no coração da floresta amazônica. A cidade possui hospitais de referência em diversas áreas, que atendem a população local e de regiões vizinhas. A rede pública de saúde de Manaus conta com diversos hospitais, policlínicas e UPAs, unidades de pronto atendimento, distribuídos pelas diferentes zonas da cidade. Manaus possui diversas instituições de ensino superior, públicas e privadas, que oferecem cursos de graduação, pós-graduação e extensão em diferentes áreas do conhecimento. O Aeroporto Internacional de Manaus, o maior do estado, é um importante hub para o transporte de cargas na região amazônica. O Porto de Manaus é um dos principais portos fluviais do Brasil, vital para o transporte de mercadorias e passageiros. A navegação pelos rios é crucial, devido à localização da cidade, na confluência dos rios Negro e Solimões. Manaus tem o 5º maior PIB entre as cidades brasileiras. Uma cidade cheia de cores e sabores. Linda que só ela. Além de ter a oportunidade de estar no centro da maior e mais importante floresta tropical do planeta, quem reside ou visita Manaus conta com toda a infraestrutura de uma das metrópoles mais modernas, ricas e importantes do Brasil. A cidade oferece aos seus visitantes e moradores uma variada rede de comércio e serviços, educação, muitas opções de lazer e rica gastronomia. A maioria dos bairros conta com acesso fácil às regiões de comércio, hospitais e quadras esportivas. Além da vantagem de estar infinitamente mais perto da natureza do que em outras capitais do país, estar em Manaus é curtir o verão um ano inteiro, pois seu clima equatorial úmido é responsável por provocar temperaturas bem elevadas ao longo de todo o ano. Calor que se estende à receptiva população manauara, famosa por fazer da região uma das mais acolhedoras do país, que possui uma cultura rica e diversificada. Manaus é, assim, uma cidade bonita pela própria natureza, que convive em perfeita harmonia com a modernidade e diversidade. A região conta com um dos maiores arquipélagos fluviais, tem o fenômeno do encontro das águas, a região das aldeias indígenas, a floresta inundada, além das praias às margens do Rio Negro.
por ser o ponto de partida para turistas que desejam conhecer a magnífica floresta amazônica. Manaus atrai turistas de todo o planeta em busca de mais contato com a natureza e com o objetivo de vivenciar experiências que são normalmente vistas apenas nos documentários de TV. Um passeio obrigatório é ir de barco até o encontro das águas do Rio Negro e Solimões. Um fenômeno espetacular, onde as águas escuras do Rio Negro se encontram com as águas barrentas do Rio Solimões, mas não se misturam imediatamente, criando uma impressionante linha divisória. A bela capital do estado comemora seu aniversário em grande estilo, tendo seu próprio festival de boi, o Boi Manaus, que, nos dois pra lá e dois pra cá, celebra uma cultura que atravessa gerações, levando alegria ao público, aquecendo a economia e valorizando os artistas locais. O Soul Manaus, maior festival de artes integradas do Norte, recebe uma multidão de mais de 400 mil pessoas durante as 3 noites de evento. O festival conta com feira de gastronomia, artes integradas, exposições, artesanato, atrações locais, nacionais e internacionais, teatro, circo, entretenimento. Um espetáculo multicultural que agita a cidade, movimenta a economia e incentiva a cultura local. O Festival Amazonas de Ópera é o momento em que o Teatro Amazonas mostra todo o seu esplendor. Produções refinadas tomam conta dos palcos de abril a maio, apresentando grandes obras. Para muitos, é o cartão postal e símbolo da cidade. Quem disse que Manaus não tem praia? A Praia da Ponta Negra é uma praia de água doce localizada às margens do Rio Negro, no bairro de Ponta Negra, e é um dos principais cartões postais da cidade. O complexo turístico, além de ser um dos melhores locais para provar a tradicional culinária amazonense, possui orla urbanizada, quadras para a prática de esportes e anfiteatro, onde são realizadas apresentações musicais, espetáculos teatrais e outras atrações, tornando-a um dos principais pontos turísticos da capital amazonense. Falando em culinária, a gastronomia de Manaus é maravilhosa, com diversos pratos típicos da região amazônica. Mas ninguém manja mais de broca que o manauara. Entre as principais merendas típicas podemos destacar jaraqui com farinha, o tradicional x-salada, tucumã com farinha, o lanche dos terminais, preferência nacional, e o tradicional espetinho de bairro, imbatível. Qualidade de vida em uma cidade arborizada, cheia de cultura e história, que oferece uma excelente infraestrutura para o manauense ou manauara, nessa terrinha que só tem peça rara. Para quem não sabe, o manauara é assim, de uma diversidade que não tem fim. Zona Leste, Oeste, Sul, Norte, Centro-Oeste e até a Zona Franca. Tudo junto e misturado. Tem gente de todo tipo, que nasceu ali ou que foi acolhido, que comeu jaraqui e nunca mais saiu dali. O calor é forte, mas o manauara é mais caloroso ainda. Quem conhece tem a sorte. Não importa se é irmão ou se conheceu agorinha. Todo mundo vira logo maninho ou maninha. Terra boa de morar é assim. Quem conhece fica logo apaixonado, pois ali tem gente feliz para todo lado. E o manauara é um povo diferenciado. Algumas curiosidades sobre Manaus que estão na boca dos manauaras. O manauara se acha quando fala que a primeira universidade do Brasil surgiu ali. Seu nome, Manaus, é uma homenagem à nação indígena dos Manaós, que significa Mãe dos Deuses, o mais importante grupo étnico habitante da região, reconhecido historicamente pela sua coragem e valentia. A influência britânica surgiu com o ciclo da borracha e deixou muitas heranças na cidade, como o mercado municipal, o prédio da alfândega e o porto, conhecido também como Rodway. Falando em porto, a cidade tem o maior porto flutuante do mundo. Em Manaus tem um calçadão com pedras que formam ondas, igual ao famoso calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro, sendo que o de Manaus é mais antigo. Passar as férias em Margarita era uma prática comum para os manauara raiz, já que dá para ir até a Venezuela de carro saindo de Manaus. Com a crise econômica, a prática perdeu a força. Tambaqui, Pacu, Curimatã, Tucunaré, Pirarucu, o manauara se amarra em um peixe e tem para todos os gostos. Diz um velho ditado popular: quem come o jaraqui não sai mais daqui. O manauara costuma dizer que em Manaus tem 2 estações.
6 meses de chuva e 6 meses de sol. Na capital amazonense chove bastante entre dezembro e maio. Setembro é o mês mais quente do ano. Mas não tem jeito, é quente o ano todo. Você sabia que Manaus tem crematório para animais de estimação? Essa é uma forma respeitosa e sustentável de se despedir do pet. Basta solicitar a remoção gratuita, que o carro pet vai recolher e dar o destino que os animaizinhos merecem. Uma excelente iniciativa que serve de modelo para as outras cidades. Falando em modelo, a gigante Manaus representa bem o Amazonas, maior estado do país em extensão territorial, que conta com 62 municípios. A Amazônia, maior floresta do mundo, ocupa a maior parte do território do estado do Amazonas. Ela abriga incontáveis espécies animais e vegetais. Parte dessa, que é a maior biodiversidade do planeta, é utilizada para impulsionar a economia local. O estado do Amazonas limita-se com os estados de Roraima, Pará, Mato Grosso, Rondônia e Acre, e também faz fronteira com 3 países sul-americanos: Venezuela, Colômbia e Peru. Do ponto de vista territorial, as cidades que compõem o estado do Amazonas estão baseadas em distrito amplo. A disparidade entre as concentrações demográficas dos municípios mais populosos chega a ser curiosa. Das 62 cidades, somente Manaus, Parintins e Itacoatiara contam com mais de 100 mil habitantes, sendo que a capital, Manaus, concentra mais da metade de toda a população do estado. O Amazonas concentra a maior população indígena do país. São 65 grupos fixados na localidade. O mix cultural dos povos originários junto à colonização europeia está presente até hoje em terras amazônicas. A cultura amazonense, similarmente às próprias tradições brasileiras, tem herança indígena, europeia e africana. A chegada dos portugueses no século XVI trouxe a religiosidade, marca forte em algumas manifestações populares do Amazonas. Incorporou também as festas juninas, tão presentes nas comemorações aos solstícios de verão em Portugal, reverenciando os santos Antônio, João e Pedro. A principal atração de Manaus é, sem dúvida, a floresta amazônica. A cidade oferece diversas opções de passeios para explorar a floresta, como cruzeiros pelos rios Negro e Solimões, visitas a comunidades indígenas, trilhas na selva e observação da fauna e flora local. Manaus tem muitos pontos turísticos, entre eles podemos destacar o Teatro Amazonas, um teatro histórico em estilo renascentista italiano, considerado um dos mais belos da América Latina. Mercado Municipal Adolfo Lisboa, um mercado público com grande variedade de produtos frescos, artesanato local e comidas típicas. O Pier Turístico Manaus 355, que foi inaugurado recentemente no Mirante Lúcia Almeida, no Centro Histórico, e é um conceito inovador para o turismo da cidade. Ideal para receber turistas e para o desembarque de barcos de passeio e de turismo, rumo às aldeias indígenas, ao encontro das águas e às áreas de observação dos botos. A Praia da Ponta Negra. O complexo turístico com praia de água doce e ótima infraestrutura é um dos principais cartões postais da cidade. Manaus é assim, não é só mato. É um destino imperdível para quem deseja conhecer a beleza da floresta amazônica e experimentar a rica cultura do norte do Brasil, com suas belezas naturais, atrações culturais e culinária deliciosa. Manaus oferece uma experiência única e inesquecível.